Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor agora, novamente, no livro de Atos. A nossa meditação esta noite não vai ficar restrita, naturalmente, ao livro de Atos. Nós vamos citar textos de outros evangelhos, mas com certeza o maior foco está aqui mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, que alguém já tem dito, até poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. O que nós observamos aqui em Atos dos Apóstolos é a ação do Espírito Santo no início da igreja, desde que o Espírito Santo veio para estar permanentemente com a igreja e no coração de cada crente, cada discípulo de Jesus. Então se inaugura uma nova fase para o povo de Deus. E aqui então, Atos de 1 a 28, basicamente descreve a ação do Espírito Santo, fazendo com que a mensagem do Evangelho, a mensagem da ressurreição de Jesus, possa de fato alcançar, e de fato alcançou, diversas partes do mundo daquele tempo, e continua alcançando. Então vamos ler alguns textos aí, primeiramente no capítulo 1, de 1 a 8, os irmãos acompanhem. Atos 1, capítulo de 1 a 8. Escrevi ao primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Neste capítulo nós vamos observar que ainda há o registro da ascensão de Jesus aos céus, a volta de Jesus para os céus. E no capítulo 2 vamos ler os primeiros 4 versículos que falam sobre a descida do Espírito Santo. Capítulo 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos para o capítulo 4. Capítulo 4, a partir do versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos,
Sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Finalmente, capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 17 em diante. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexas a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo, ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentaram-nos ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Até esse versículo. Irmãos, nestas últimas semanas, basicamente, a igreja cristã lembrou e até mesmo celebrou 3 acontecimentos importantes. O primeiro deles, lá no 3º domingo de abril, a igreja comemorou, relembrou e celebrou a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. No último dia do mês de maio, algumas igrejas se lembraram e até celebraram a ascensão de Jesus, 40 dias depois da Páscoa, 40 dias depois da sua ressurreição. E no domingo passado, a igreja cristã também celebrou e relembrou o dia de Pentecostes, o dia da descida do Espírito Santo. Até, inclusive na liturgia do culto aqui, o presbítero Vitor colocou vários textos que falavam justamente da vinda do Espírito Santo e de fato que ele veio no dia de Pentecostes. Então nós queremos nesta noite meditar basicamente no impacto que a ressurreição e a vinda do Espírito Santo produziram na vida dos discípulos de Jesus. O presbítero Maxwell, eu me lembro que logo depois da Páscoa ele pregou e também falou deste impacto da ressurreição. E a gente quer aprofundar um pouquinho mais, né, essa meditação, essa reflexão, também
falando do impacto que a descida do Espírito Santo operou na vida dos discípulos de Jesus. As mudanças, o comportamento, as atitudes, elas de fato ficaram registradas por Lucas aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, que também poderia chamar Atos do Espírito Santo, e servem não somente para o registro histórico, mas também nós aprendermos com esse texto ou esses textos da Palavra de Deus. O que a vinda do Espírito Santo também representa para a vida da igreja, para a vida do crente, no que a certeza e a convicção de que o Espírito Santo habita não só com a igreja, mas no coração de cada crente, de cada discípulo de Jesus, pode e de fato tem influenciado a vida do crente, a nossa vida cristã. Nós, então, vamos meditar nesses impactos aí. O que a ressurreição e a vinda do Espírito Santo impactou na vida dos discípulos de Jesus. Vamos, primeiramente, pensar na condição dos discípulos de Jesus antes da sua ressurreição, ou pelo menos até aqueles instantes ali anteriores que eles não tiveram ainda a convicção da ressurreição de Jesus. Como estavam os discípulos de Jesus antes da sua ressurreição? Qual era a situação deles? Nós poderemos resumir esta pergunta com uma palavrinha, com uma resposta numa só palavra. A condição dos discípulos de Jesus era de uma tremenda fragilidade. Se a gente estivesse pensando aqui em um treinamento, em um curso, em uma graduação, e eu creio que Jesus fez com eles, de fato, essa graduação, esse treinamento, eu creio que o resultado teria sido mais ou menos assim. Um foi reprovado, porque se afastou do curso antes mesmo das aulas terem se encerrado. Foi esse o traidor, o Judas. Esse foi reprovado mesmo. Outros 10, eu creio que foram aprovados, mas com ressalvas. Bom, vocês, eu já posso aprovar vocês, mas tem mais alguma coisa que eu vou passar para vocês dentro de alguns dias e mais coisas importantes que vocês vão receber quando o Espírito Santo vier sobre vocês, estiver em vocês. E Pedro, será que teria sido aprovado somente com ressalvas? Eu creio que Pedro ficou de segunda de recuperação, né? Antigamente, no nosso tempo, falava de segunda chamada, de uma outra prova, né? Mas hoje em dia fala-se em recuperação. E nós cremos que, de fato, ele precisou da restauração, e Jesus ressuscitado foi trabalhar com Pedro de per si, e, de fato, o restaurou, fazendo com que ele afirmasse, né, o seu amor a Jesus 3 vezes, até porque ele tinha negado a Jesus por 3 vezes. Então, a pergunta ou o teste, a sabatina oral para Pedro, foi apenas 3 perguntinhas, versando sobre o amor de Pedro para com o seu mestre Jesus. E aí o Pedro foi restaurado e também foi aprovado e estava apto para ir para a especialização depois, né, para a pós-graduação. Qual era a situação deles então? Podemos resumir nessa palavra, uma situação de fragilidade. Eu creio que isso até deve nos motivar, porque algumas vezes, né, nós nos achamos frágeis também na nossa vida de fé, na nossa vida cristã. Mas nós não somos muito diferentes desses homens que estiveram ao lado de Jesus, estiveram com o próprio Jesus, com o próprio Mestre, receberam os seus ensinos da própria fonte. Entretanto, depois do curso, do treinamento dos 3 anos, eles se mostraram tremendamente frágeis. Frágeis na fé. Jesus algumas vezes teve que confrontar a fé desses seus discípulos, dizendo: onde está a vossa fé? O que vocês fizeram da vossa fé? Para Pedro, ele teve que dizer um dia: por que você duvidou? Por que duvidastes? Você estava indo bem, você estava vindo até o barco, ou até a minha presença, andando sobre as águas, de repente você duvida. Por que você duvidou? Por que você não continuou? A fragilidade deles era realmente muito grande em relação à fé. Não tinham ainda
uma convicção mais forte, mais firme, né? Mais sólida a respeito dos ensinamentos de Jesus. Inclusive, eles não estavam preparados para o momento da morte de Jesus e não estavam entendendo tudo que aconteceria com Jesus. Tanto é que eles demoraram para crer na ressurreição de Jesus. Não foi assim nada fácil eles admitirem de fato a ressurreição de Jesus. Jesus precisou se manifestar a eles diversas vezes, em diversas situações, e ficar com eles 40 dias para que não houvesse dúvida. Até mesmo conversando com eles, comendo com eles, ensinando a eles a respeito do reino de Deus, a especialização que eles estavam precisando fazer. Então nós observamos aqui a fragilidade na fé, a fragilidade na compreensão das Escrituras, diversos ensinos da palavra, diversas profecias, eles não estavam ainda compreendendo da forma que precisavam. Havia uma fragilidade na compreensão das Escrituras. E Jesus teve que se manifestar àqueles 2 discípulos de Emaús, que no primeiro dia da semana estavam voltando para lá. Eles estavam tão abatidos, tão desesperançosos, tão cabisbaixos, que Jesus entendeu que ele tinha que fazer uma escola dominical com aqueles 2 discípulos lá. E passou a caminhar com eles, e conversando com eles, e falando do que a palavra dizia a seu respeito. E Jesus chegou mesmo a dizer: ó nécios e tardos de coração, para compreender tudo o que os profetas afirmaram, registraram. E aí ele cita tudo o que a seu respeito constava nas Escrituras, nos Salmos, nos profetas. E eles só então depois é que de fato reconhecem que era o Cristo ressuscitado que estava caminhando com eles na estrada de Emaús, naquele primeiro dia da semana. Se eles pudessem ter voltado no sábado, eles já teriam voltado. Mas o judeu não podia caminhar no sábado mais do que a distância de um tiro de pedra, 1 quilômetro, 1,5 quilômetros mais ou menos. Então, como Emaús era 10 a 12 quilômetros, então tiveram que ir no primeiro dia da semana. Mas Jesus acompanhou eles porque estavam muito frágeis na compreensão das Escrituras e por isso um senso de tristeza, abatimento, desesperança e derrotismo. Frágeis também, eles estiveram no seu compromisso com Jesus, chegando mesmo Jesus a ser traído por um deles, que negociou Jesus através de um beijo traiçoeiro por algumas moedas de prata. Frágeis também no seu testemunho, e a gente pensa no apóstolo Pedro, aquele que se achava melhor do que todos, ou mais preparado do que todos, e o Pedro então nega a Jesus diante de pessoas simples daquele povo por 3 vezes. Fragilidade no testemunho a gente observa nos discípulos de Jesus. O talvez mais experimentado, aquele que mais exercia liderança, o mais impulsivo, foi também o que negou ao Senhor Jesus Cristo por 3 vezes. Eles estavam frágeis também na humildade do serviço ao Senhor. O ego falava mais alto em tantas e tantas vezes, e muitas vezes Jesus os encontrou, os percebeu, discutindo a respeito de quem ou qual dentre eles deveria ser o maior, deveria ser o mais importante. Até mesmo um pouco antes da crucificação, Jesus teve que dar uma lição extra, uma lição especial, e foi lá lavar aos pés dos seus discípulos, mostrando que no reino de Deus, maior é o que serve, e aquele que está disposto a servir a todos é aquele que agrada e glorifica o Senhor. E ele, Jesus, sendo o Senhor, se fez servo e não tinha dificuldade nenhuma de fazer o serviço mais humilde que alguém em uma casa podia fazer, que era lavar aos pés daqueles que chegavam, dos hóspedes que chegavam. Jesus teve que dar essa lição especial para arrefecer um pouquinho o ego, o egoísmo deles, a frágil condição de humildade que eles estavam demonstrando. Frágeis também na comunhão com o Senhor e no apoio, na solidariedade, no companheirismo a Jesus. Jesus estava passando a noite mais terrível do seu ministério, mais triste do seu ministério.
Entretanto, ele não pôde contar com a simpatia, com a solidariedade, com o companheirismo dos seus discípulos, nem daqueles mais chegados, que eram Pedro, Tiago e João, porque aqueles discípulos estavam sendo vencidos pela sonolência, não só física, mas também espiritual, e não deram ao Mestre o companheirismo que Jesus estava precisando naquela noite de angústia e de solidão que ele enfrentava, e só venceu aquela noite por causa da sua oração perseverante diante do Pai. Os discípulos não perseveravam com Jesus na oração, eles não deram o companheirismo, o apoio, a solidariedade que o seu Mestre precisava justamente naquela hora tão difícil e dali a pouco, pior ainda, que Jesus haveria de passar. Também nós observamos que eles estavam frágeis na coragem, porque estavam com medo, estavam temerosos, estavam se reunindo com as portas trancadas, medo dos judeus que fizesse mal a eles também, frágeis nos seus sentimentos, a emoção, o sentimento estava em frangalhos, abatimento, desesperança e falta de ânimo mesmo. Nós observamos que até o apóstolo Pedro, ele em determinado momento, mesmo depois da ressurreição, mesmo depois sabendo que Jesus estava vivo, ele resolveu ir pescar. Eu vou pescar, eu não dou para esse negócio não, eu neguei o meu mestre, aconteceu aquilo que Jesus falou que ia acontecer, eu vou pescar. Como ele era uma espécie de líder, os outros disseram, olha, se você vai pescar, se não serve para você isso aqui, não serve para nós também, nós vamos pescar contigo. Mas naquela noite eles não apanharam nada e Jesus apareceu lá na praia do Mar da Galileia e conversou com eles e reanimou e restaurou o apóstolo Pedro também para a sua missão, para o seu ofício, para o seu trabalho. O Senhor Jesus sabia exatamente qual era a condição de cada um daqueles apóstolos que ele escolheu. Ele sabia exatamente como eles haveriam de se comportar, mas ele também sabia como eles haveriam de ser mudados, transformados, quando tivessem o impacto da sua ressurreição nas suas vidas e, principalmente, a ação do Espírito Santo nas suas vidas. A história mudaria completamente. E através daqueles homens, o Senhor começa a mudar a história do mundo. Segundo lugar, nós vamos ver mesmo o impacto da ressurreição. A gente observa que a ressurreição acontece e não são os apóstolos que estão, de fato, esperando que ela aconteça, aguardando com expectativa que ela aconteça. Estavam lá fechados, de portas trancadas. As mulheres, sim, é que estavam com mais disposição, até mesmo para preparar o corpo de Jesus. Tinham dúvidas, até porque os ensinamentos de Jesus não chegaram a elas de uma forma tão forte, tão nítida, como chegaram aos apóstolos, mas elas não se descuidaram de Jesus em momento algum. É muito bonito e muito singular que os evangelhos mostrem que as mulheres exerceram um papel muito bonito no ministério de Jesus. Algumas mulheres sustentaram o ministério de Jesus, ajudaram financeiramente, algumas que tinham mais posses, ajudaram a sustentar o ministério de Jesus naqueles 3 anos. Algumas mulheres estiveram lá diante da cruz. Algumas mulheres estiveram também ali nas proximidades do sepulcro, elas perceberam qual era o lugar exato. E Jesus vai se manifestar ressuscitado, vivo, justamente e primeiramente às mulheres. Depois, Pedro e João vão ao sepulcro porque recebem a notícia das mulheres. O Pedro entra. O João chegou primeiro, mas ficou com certo receio de entrar, mesmo que a pedra estivesse removida. E depois, então, eles constatam que Jesus tinha ressuscitado, o corpo de Jesus não estava lá. Depois Jesus aparece para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, e no fim da tarde ele se manifesta a um grupo maior
de discípulos que estavam reunidos às portas fechadas, às portas trancadas. E naquela reunião, um dos apóstolos tinha faltado. Ele não foi para o culto naquele dia e perdeu uma grande bênção de ver Jesus ressuscitado, o Tomé. Tinha 10 lá, pelo menos, dos apóstolos. E Jesus, então, adentrou aquele espaço de forma sobrenatural e disse aquilo que eles mais estavam precisando naquela hora, de insegurança, de medo, de temor. A minha paz eu deixo com vocês. Paz seja convosco. E o Senhor Jesus, então, anima os seus discípulos e eles têm a certeza, de fato, da sua ressurreição. E logo foram contar para o Tomé a bênção daquele culto, daquela noite. Tomé, está vendo? Você faltou no culto, perdeu a bênção. Você não pôde ver Jesus Cristo ressuscitado. Ah, não, mas comigo não é assim tão fácil, não. Comigo tem que ser ver para crer, tenho que tocar lá. Se eu não tocar na ferida das suas mãos e também no lado do corpo de Jesus, de maneira nenhuma eu vou crer. Comigo é diferente. E aí, no outro primeiro dia da semana, no outro domingo, aí o Tomé foi para o culto e Jesus se manifestou. Mas a presença de Jesus, as palavras, Pai seja convosco de Jesus, a glória ou a gloriosa presença de Jesus no meio daqueles apóstolos, eu quero crer que nem fez com que Pedro chegasse diante da figura de Jesus ou da pessoa física de Jesus e tocasse lá nas suas mãos e no seu lado. Porque os evangelhos simplesmente dizem que Pedro afirmou aquelas palavras da sua convicção de que Jesus estava realmente ali e vivo. Senhor Deus meu e meu Salvador. Em outras palavras, ele estava realmente mostrando que ele tinha certeza e que nem precisava de constatar de maneira física ali, tocando o corpo de Jesus, mas ele vira Jesus ressuscitado. E nós vamos perceber então que esse impacto da ressurreição, ele foi tomando conta do coração dos discípulos de Jesus. E paulatinamente ele foi mudando aqueles sentimentos que eles estavam ainda experimentando. A incredulidade deu lugar à convicção. A tristeza deu lugar à alegria. O abatimento deu lugar ao ânimo. O medo cedeu e deu lugar à coragem, à intrepidez. A desesperança também foi mudada, foi tirada, foi descartada. Agora entrou no coração e na mente deles a esperança viva de um Salvador vivo. O desassossego deu lugar à paz. O abatimento, a desesperança, tudo isso foram renovadas no coração daqueles discípulos. Jesus até deu uma pequena demonstração do que haveria de acontecer com eles dali a alguns dias. Soprou sobre eles o Espírito Santo. Mas lhes deu a determinação: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos pelo poder do Espírito Santo, que o meu Pai prometeu, e eu repeti a promessa do meu Pai a vocês. E não muito depois desses dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês serão selados, habitados pelo Espírito Santo. E aí vocês estarão preparados para começarem de fato o ministério de vocês, o trabalho de vocês. De fato, a ressurreição já causou um grande impacto no coração daqueles discípulos durante aqueles 40 dias, até que Jesus então fosse elevado aos céus, assunto aos céus. Um terceiro momento agora, nós vamos pensar justamente no impacto da vinda do Espírito Santo sobre aqueles discípulos. As mudanças, as transformações, tudo o que foi acontecendo na vida daqueles discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o Espírito Santo sempre existiu, ele é eterno com o Pai e também com o Filho, ele estava na criação, participando da criação de todas as coisas, ele participa da sustentação de toda a obra criada por Deus, mas a partir da sua vinda,
ele tem um ministério mais efetivo no mundo, na vida da igreja e também, principalmente, na vida de cada discípulo de Jesus. E Jesus, ele particularizou que agora ele não estaria somente ao lado do seu povo, ao lado dos seus discípulos, mas ele estaria morando no coração dos seus discípulos. Cada discípulo de Jesus seria agora morada, habitação, templo, santuário do Espírito Santo de Deus. E foi isso que começou a acontecer na vida dos discípulos. Lá no Velho Testamento, na Velha Aliança, a manifestação do Espírito, a ação do Espírito Santo na vida de um servo do Senhor, não era uma ação permanente em todo o tempo. O Espírito Santo agia, ele movia pessoas, mas ele agia em pessoas que iriam realizar algum tipo de ofício real, sacerdotal, profético. Ele iria capacitar alguém em algum tipo de ofício, em algum tipo de trabalho, aqueles que edificariam o templo, que edificariam a casa, o templo. Então, eles foram capacitados pelo Espírito Santo para fazer toda aquela construção, segundo a vontade do Senhor. Os utensílios do culto, tudo isso, o Espírito Santo foi capacitando as pessoas a fazerem. Mas ele não permanecia constantemente na vida de um servo de Deus lá na Velha Aliança. Tanto que ele poderia afastar-se da pessoa. Saul tinha e contava com a ação do Espírito Santo porque fora ungido o rei. Mas desagradou o Senhor. E aí o Espírito Santo se retirou dele, nós observamos. Davi, ele fica muito preocupado quando ele peca e é confrontado pelo profeta Natã, e ele faz a sua oração de confissão, pedindo o perdão do Senhor, a purificação de Deus para os seus pecados, pede que o Senhor lhe restaure a alegria da salvação e que não retire dele o seu Espírito Santo. Hoje nós não precisamos fazer esta oração. Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Eu pequei, eu fiz alguma coisa que não te agradou, mas eu não preciso pedir que o Senhor não retire de mim o seu Espírito, porque a promessa é que ele fica permanentemente nas nossas vidas. E ele é aquele que veio para nos selar como propriedade de Deus, veio para ser o nosso tutor, nos guardar no caminho da fé, da perseverança, até quando nós pudermos tomar posse da herança gloriosa e bendita que o Senhor tem reservado para todo o seu povo no seu reino celestial. O Senhor Jesus Cristo tinha dito: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, outro mais de mesma essência, outro mais de mesma natureza, de mesma autoridade, de mesmo poder. E eu vou rogar ao Pai para mandar esse outro Consolador, não apenas para que esteja convosco, mas para que habite com vocês, na vida de cada um de vocês. E Jesus, então, de fato, ele mostrou que haveria de cumprir esta promessa, como de fato cumpriu. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, e aí sim vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. 10 dias depois da sua ascensão, no dia 50º, depois da Páscoa, daí vem a palavra Pentecostes, penta, 50º dia, então o Espírito Santo desceu para estar na vida dos discípulos. E a gente observa agora alguns aspectos. Os discípulos, primeiramente, eles são transformados, em habitação do Espírito Santo. A presença de Jesus passa a ser interior nas suas vidas através do seu Espírito Santo. Quando Jesus tinha dado a promessa que ele estaria com os seus discípulos todos os dias até a consumação dos séculos, ele já estava pensando que justamente através do seu Espírito ele cumpriria a sua promessa, e de fato cumpriu. E os seus discípulos então foram transformados em templos do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. Novos homens, basicamente, foram forjados ali pela presença, pela ação do Espírito Santo nas suas vidas. Então,
foram batizados com o Espírito Santo. E nós cremos que cada discípulo de Jesus recebe e é batizado com o Espírito Santo no momento da sua conversão. E o Espírito Santo vem habitar permanentemente a sua vida e guardá-lo até o dia em que ele estiver na presença do Senhor e tomar posse da sua herança. Observamos também que os discípulos, em segundo lugar, eles foram objeto de grande coragem, grande ousadia, grande intrepidez. O Espírito Santo deu-lhes uma coragem que eles de fato não possuíam até então. E a gente observa que a igreja, os discípulos, eles agora estão dispostos a enfrentar as perseguições, eles estão dispostos a enfrentar a oposição dos judeus, eles estão dispostos a enfrentar a crítica dos inimigos e tudo aquilo que eles foram sofrendo justamente por causa do nome e da fé em Jesus Cristo. Pedro antes tinha negado, mas agora a gente vai observar que depois da ressurreição ele já melhora bastante, mas depois do envio do Espírito Santo, aí ele é um servo de fato muitíssimamente usado pelo Senhor. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem, algumas pessoas ali não estavam entendendo o que estava acontecendo, colocaram ali algumas insinuações, alguns diziam, esses discípulos aí do Nazareno estão tudo embriagados, estão tudo chapado. E era de manhã, Pedro toma a palavra e fala, de jeito nenhum, o que está acontecendo aqui, né, nessa manhã, é o cumprimento da profecia de Joel, é o Espírito Santo que está vindo para estar permanentemente no coração do servo de Deus. Né? Então, aí ele vai falar basicamente sobre Jesus. Porque o Espírito Santo veio justamente para revelar Jesus, para glorificar Jesus, para fazer com que a igreja leve Jesus a todos os povos, a todas as nações. E Pedro faz então a sua primeira pregação, e a sua pregação, ela toda é focada em Jesus. Ela toda é focada em Jesus. E aqueles homens vão ouvindo através do apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo que estava, que o próprio povo de Jesus o sentenciou à morte de crucificação. Puxa, aquele Jesus prometido, o Messias prometido, vocês se descuidaram, vocês não perceberam o cumprimento da palavra, o cumprimento das profecias e rejeitaram o Salvador, rejeitaram o Messias prometido e ainda o sentenciaram àquela morte injusta e maldita de cruz. O Espírito Santo foi compungindo, contristando o coração daqueles homens todos, daquela multidão toda de pessoas que estavam em Jerusalém, ouvindo o apóstolo Pedro, e eles então fizeram uma pergunta ao apóstolo. E agora, que faremos, irmãos? O que a gente pode fazer? Tem como resolver isso? Não tem jeito de voltar para trás? E aí Pedro fala, não, o que vocês precisam agora é realmente se arrepender dos seus pecados. Precisam crer em Jesus, precisam ser batizados, conforme Jesus nos ensinou, e vocês vão receber também o perdão, a purificação dos pecados e o dom da vida eterna. E naquela oportunidade, quase 3.000 homens foram unidos à igreja do Senhor Jesus, pela ação do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos coloca na igreja, no corpo de Cristo, e naquela oportunidade, quase 3.000 homens. Como as mulheres ainda não eram contadas, acredito que aquela população teria sido maior. Depois nós vamos observando, em outros capítulos também, a ação do apóstolo Pedro, tão diferente daquele Pedro de outrora, de poucas semanas antes. Pedro, ele vai ao templo com João, e eles curam aquele homem paralítico que esmolava à porta do templo há muito tempo. E eles curam, aquilo promove um alvoroço, as pessoas ficam atraídas, não só pela cura daquele coxo, mas também pela mensagem dos apóstolos, e
de repente as autoridades estão preocupadas para aquela doutrina não avançar em Jerusalém e chamam e interrogam Pedro e João. Em nome de quem que vocês fizeram isso? Com que poder, com que autoridade vocês fizeram isto? E a resposta ousada, corajosa e intérpreta de Pedro foi essa: nós fizemos isso no poder do nome de Jesus. Aquele mesmo Jesus, o Nazareno, que o Senhor enviou como o Messias prometido, vocês rejeitaram, vocês crucificaram lá naquela cruz, vocês são responsáveis pelo sangue de Jesus. E ele não mediu as palavras não, ele colocou ousadamente diante ali daquelas autoridades religiosas a realidade que eles de fato tinham crucificado Jesus e tinham deixado de crer no Senhor Jesus Cristo. E nós vamos perceber então que aquela mensagem também promove um impacto muito grande, porque ele não ficou só na confrontação do ato daqueles homens religiosos dos dias de Jesus. Ele fala também, e esse Jesus aí, que vocês fizeram isso com ele, Deus o tornou príncipe salvador. Deus o ressuscitou poderosamente dentre os mortos, tornou ele príncipe salvador, e eu digo para vocês que não há nenhum nome debaixo dos céus dado entre os homens, pelo qual importa que possamos ser salvos. Ninguém se salva a não ser através do nome, da obra, da pessoa, do ser de Jesus Cristo. E ele deixa essa mensagem, e a gente vai percebendo a igreja crescendo. Num outro momento, são quase 5.000 pessoas agregadas à igreja. Dali a pouco, Lucas fala que muitíssimos sacerdotes também já obedeciam à fé cristã, já criam no Senhor Jesus Cristo. Um terceiro impacto, os discípulos receberam uma nova compreensão das Escrituras. É como se aquele véu, aquela cortina de fumaça para compreender, tivesse de fato cedido a uma clareza, né, a uma transparência. Começaram a entender a palavra de Deus, começou a haver uma compreensão maior das Escrituras, justamente por causa da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o intérprete das Escrituras. Ele veio para nos guiar a toda a verdade, ele veio para guiar o povo de Deus e fazê-lo lembrar das verdades que o Senhor Jesus ensinou juntamente com os seus apóstolos. Então, uma nova compreensão das Escrituras, coisa que estava meio difícil deles entenderem, agora eles compreendem, eles percebem que muitas coisas lá do Velho Testamento, da Velha Aliança, apontavam realmente para Jesus e se cumpriram em Jesus, e agora havia uma nova mentalidade, uma nova comunidade, havia uma nova mensagem a comunicar para o mundo. Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo ressuscitou. Ele precisa ser acreditado por aquele que quer perdão, salvação e vida eterna. Quarto impacto, os discípulos também receberam poder e capacitação. Recebereis poder. Poder para quê? Simplesmente para fazer isso ou aquilo? Eu creio que o poder é bastante abrangente e a gente pode pensar que eles receberam o poder e a capacitação para viver o Evangelho de Jesus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E através do Espírito Santo é que nós conseguimos viver dentro dos ensinos de Jesus. Ninguém vai viver a vida cristã, ninguém vai viver o cristianismo de forma regular, prática, frutífero, se não contar com a ação do Espírito Santo. Então, o poder do Espírito capacita o discípulo para viver o Evangelho, para testemunhar o Evangelho, para colocar as palavras na nossa boca. A gente não evangeliza porque às vezes a gente pensa que depende da nossa capacidade, das nossas palavras, mas é o Espírito que capacita, é o Espírito que coloca as palavras. E a testemunha, ela tem que falar do que ela viu, do que ela ouviu. Assim, Pedro confrontava as autoridades também. Quando as autoridades falavam, vocês não podem ficar falando, não podem continuar enchendo Jerusalém dessa doutrina e ainda querer jogar o sangue de Jesus nas nossas costas. Vocês têm que parar de falar desse Jesus aí em Jerusalém. Aí Pedro se volta para a autoridade e fala, você acha que
é mais correto a gente ouvir vocês do que a Deus? Importa muito mais nós obedecermos a Deus do que aos homens. E assim, o Senhor Jesus, né, vai, através do seu Espírito, capacitando os seus discípulos para viverem o Evangelho, testemunhar o Evangelho, proclamarem o Evangelho. O Espírito Santo vai conduzindo a obra da evangelização. O Senhor Jesus vai capacitando, através do seu Espírito, pessoas para serem líderes, orientadores do povo de Deus. Começa a levantar os diáconos, levantar presbíteros para as igrejas, começa a levantar missionários para a obra missionária. Estevão, aquele homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio da graça do Senhor, ele falava muito de Jesus em todo lugar, em todo tempo, e começou a ser uma pessoa não grata para as autoridades ali de Jerusalém. E como não podiam se sobrepor à sabedoria e ao Espírito pelo qual Estevão falava, eles então resolveram fazer algum tipo de denúncia ali, algum tipo de engodo para que ele fosse levado ao Sinédrio. E o Estevão praticamente nem sentença teve, mas ele teve ali a morte por apedrejamento, justamente por causa da sua fé. Mas a igreja não parou. A igreja, quando ela é perseguida, a história mostra que ela cresce, que ela não sucumbe, porque as portas do inferno, disse Jesus, não vão prevalecer sobre a sua igreja. A morte de Estevão depois acabou gerando também uma grande perseguição. E aí então o Espírito Santo mantém os apóstolos em Jerusalém e todos os crentes são dispersos, indo por muitos lugares diferentes. Mas aí a igreja, que alguns achavam que poderia sucumbir e até diminuir, ela cresce, porque cada cristão onde ia, agia e se tornava um evangelista. Era basicamente um missionário, era um comunicador do Evangelho. E então esta igreja realmente cresce na medida de que cada um era um evangelista, cada um evangelizava. Os discípulos então capacitados começam a fazer a obra da evangelização, os discípulos começam também a obra missionária. Dali a pouco o Senhor, ele converte, né, o grande inimigo da igreja, que era Saulo, então o grande perseguidor dos cristãos, se torna um cristão e agora ele se dispõe a falar de Jesus. E para Paulo, tudo que mais interessava na vida dele era conhecer a Jesus, se aprofundar no relacionamento com Jesus e comunicar Jesus a muitas pessoas, a muitos povos também. E o Senhor Jesus então faz com que Paulo e outros saiam em algumas viagens missionárias. A igreja de Antioquia se torna um polo missionário e algumas viagens missionárias saem dali. Então nós vamos observar que o Espírito Santo, após ter vindo para estar não somente com a igreja, mas no coração de cada discípulo, ele causa de fato um impacto muito importante. Agora fica para nós a pergunta: e nós? E quanto a nós, né? Como está a influência, o impacto do Espírito Santo nas nossas vidas? Nem vamos falar muito da ressurreição, porque todos nós temos essa convicção e essa certeza. Mas e a ação do Espírito Santo na nossa vida? Nós cremos que a ação do Espírito Santo na vida desta igreja lá em Jerusalém aconteceu porque esta igreja, ela estava revestida com o poder, com a ação, com a presença do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo. É na plenitude do Espírito Santo que nós vamos ser vasos de bênçãos nas mãos do Senhor, vasos frutíferos para a glorificação do nosso Deus. Sem a ação mais efetiva, mais forte na nossa vida, nosso comportamento vai ser tal qual o comportamento daqueles apóstolos antes da ressurreição de Jesus e antes também da vinda do Espírito Santo. Fragilidade na fé, fragilidade nos sentimentos, fragilidade no testemunho, fragilidade na convicção,
fragilidade na vida cristã, em termos de fé, às vezes frágil, dúbia, não desenvolvida. Então nós precisamos da ação do Espírito. Todos nós que temos Jesus e passamos pela conversão, pela regeneração, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Mas a Bíblia fala que nem sempre nós estamos com o Espírito Santo, de fato, enchendo a nossa vida. Nossa vida nem sempre está cheia do Espírito Santo. Nós temos Ele, mas precisamos ser revestidos cada vez mais dEle, para sermos usados pelo Senhor na sua seara, na sua obra, no testemunho, na pregação, na evangelização e assim por diante. Então eu creio que o apóstolo Paulo, ele nos ensina na carta à igreja de Efésios, que nós precisamos buscar na nossa vida cristã, não o Espírito Santo, porque nós já temos, mas buscar o revestimento do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. E assim nós sermos vasos de bênçãos mais apropriados. E plenitude do Espírito Santo, ou ser mais cheio do Espírito Santo, diz respeito a nós termos maior comunhão com Deus, maior aproximação de Deus, maior envolvimento com a palavra, com a oração, com a comunhão do Senhor, maior afastamento do pecado, maior quebrantamento diante do Senhor. Que Deus esteja nos abençoando e que cada um de nós tenha, de fato, a real compreensão de que precisa colocar diante do Senhor, diante do seu Espírito, cada vez mais a sua vida como um vaso que precisa ser mais preenchido para ser um vaso mais abençoado e usado para a glória do nosso Deus. Que Deus os abençoe. Amém. Convidar a Tati que faça uma oração nesse momento, nos colocando mais uma vez diante do Senhor, depois seremos despedidos com a bênção apostólica. Deus, nós neste momento queremos agradecer pela semana que passamos, agradecer porque o Senhor tem nos sustentado em todos os aspectos. Obrigado pelos nossos empregos, obrigado pela vida, pelo ar que respiramos, pelos nossos lares, pelos cobertores, vestimentas, pelos alimentos. Deus, nós temos muito que agradecer, ó Pai, porque tudo que nós temos vem de Ti. Não só bens materiais, mas também o Seu cuidado para conosco. E que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando, sustentando a cada lar dessa igreja, que o Senhor venha abrir portas de empregos, que o Senhor venha providenciar Amém, alimento, vestes para aqueles que não têm. Ó Deus, nós confiamos que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Sim, e que assim o Senhor faça, ó Pai, que nós possamos derramar nossas vidas, nossos corações diante do Teu altar e que de fato o Senhor venha mostrar o Teu querer sobre nossas vidas, Amém, ó Pai. Deus. Obrigado por essa igreja, que o Senhor esteja levantando pessoas para continuar o seu serviço, a sua obra, não só aqui, mas aqui, lá e além, ó Pai. Amém. Que o Senhor venha abençoar essa semana e a cada irmão aqui presente, que o Senhor venha derramar a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu cuidado na vida dos enfermos dessa igreja, dos nossos entes queridos, parentes, amigos. Que o Senhor, ó Deus, derrama graça, tira a dor, tira toda a angústia e que o Senhor, ó Pai, possa permitir que eles venham dar testemunho, não só aqui na Tua igreja, mas onde quer que eles forem, ó Pai, que a Sua graça esteja com eles. Obrigada pela vida dos nossos pequenos irmãozinhos, de nossos filhos, que eles possam, Deus, crescer na Tua palavra, crescer Amém. Diante da Tua graça, para que eles deem continuidade na Tua palavra, Sim, nas Tuas obras. Amém. Obrigado pela vida dessa igreja, que a Tua palavra seja viva e eficaz nas nossas vidas. Amém. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que oramos e Te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso amado Pai Celestial, e a comunhão, a consolação, o poder e o ensino do Espírito Santo esteja conosco e sobre nós permaneçam eternamente. Amém.